Graça e paz. Já foram até mais animados para dar graça e paz aqui agora, hein? Vamos nos colocar de pé? Vocês ficam... Chega essa hora assim, parece que vocês ficam meio tensos. E tem que ser bem descontraído. Amém? Tá todo mundo tranquilo? Tudo na paz? Olha para a pessoa que está ao teu lado aí e fala assim: em tempo de decisões, não é em qualquer mesa que devemos nos assentar. Fala com mais forças aí. Fala com mais vontade. Em tempo de decisões, não é em qualquer mesa que devemos nos assentar. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Por quê? Porque em tempos de decisões, precisamos selecionar pessoas para sentar à mesa com a gente. E todos nós estamos vivendo um tempo de decisão, amém ou não amém? Amém? Então, em tempo de decisões, Tiago, não se sente à mesa de qualquer um. Em tempos de decisões, Eduardo, não é qualquer um que pode sentar à sua mesa para te orientar. Em tempos de decisões, precisamos, em primeiro lugar, ter ouvidos aguçados, apurados, para ouvir o direcionamento do Espírito Santo. Porque tudo começa por Ele e tudo termina com Ele. Tudo começa por Ele e tudo termina com Ele. Então, se você começar por Ele, quem se assentar à sua mesa vai te direcionar a um caminho de retidão com Ele. Amém? Vamos fazer alguma coisa? Reflita que essa decisão que você tem que tomar hoje, essa semana, ou a decisão que você tomou errado, Deus pode te dar a oportunidade de movimentar a sua vida interior, das suas emoções, para controlar as suas emoções e tomar uma decisão movida pela razão do Espírito Santo e não pelas emoções da natureza humana. Amém? Vamos adorar o Pai? Adore a Ele, porque as decisões de hoje fará mudar a sua semana a partir de agora. Abre aí, David. Fica tranquilo. Tá tudo no controle. Só abrir os grupos. Vocês estão ouvindo isso? Quem quer se dispor a Ele para tomar a decisão correta? É hoje que precisa ser tomadas as decisões. Vamos fazer tudo de novo então. É isso. É o dia da decisão da sua vida. E os grandes não vão interromper ou paralisar a decisão que você precisa tomar, porque não é os grandes, é o Espírito Santo. Quem quer se dispor? Quem quer se dispor para essa decisão? A sua decisão pode mudar a tua casa. A sua decisão pode mudar as atitudes do teu marido, da tua esposa,
do teu filho, da tua família. Venha, Espírito Santo, conduzir as decisões corretas e manifestadas pelo céu para a tua eternidade. Vamos fazer essa aliança. É isso aí, ó. O coração. E o teu coração, como é que ele entrou aqui hoje? Como que o seu coração entrou aqui? Oh! A justiça vai entrar hoje. E o coração? E o coração? Até que ele venha e chama a justiça. Se o teu coração não está mais queimando, começa nessa noite a ter a decisão de a primeira coisa a ser buscada é um coração em chamas pela palavra do Senhor. Essa palavra, ela gera justiça. Quando o teu coração está queimando pela palavra do eterno, a eternidade começa a gerar justiça na tua casa. Começa a gerar justiça na tua família. Começa a gerar justiça no teu chamado. Justiça na tua convicção daquilo que Deus chamou você. Mas essa chama precisa queimar. E a decisão precisa ser: eu preciso me mover baseado nas Escrituras e direcionado pelo Espírito Santo. 1 João capítulo 5, versículo 14. Vocês ficam aí, varões. 1 João, vocês podem sentar, mas o ambiente é o mesmo. 1 João capítulo 5, versículo 14. Preste atenção. No tempo de decisão, a referência é decisão baseada no propósito da minha vida para a eternidade. Quando você está diante de uma decisão a ser tomada, não se precipite pela decisão que vai produzir alguma coisa ou algum benefício à sua vida material. Primeiro analise uma coisa, que no tempo da decisão, a principal referência é: essa decisão tem que ser baseada no propósito da minha vida para a eternidade. Porque a eternidade te chama para viver ela, e ela te conduz às decisões corretas para a sua vida do cotidiano. 1 João capítulo 5, versículo 14. E esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Então aqui, o segredo desse versículo está: se fizermos qualquer pedido,
de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a eternidade, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. A sua decisão, ela está sendo baseada nas emoções e nas dores que você tem sentido, nas dificuldades momentâneas que estão surgindo diante da sua vida. Você para, lê 1 João capítulo 5 versículo 14, e vê se a decisão que você está querendo tomar está baseada na vontade de Deus, para que Ele venha manifestar toda a atenção do céu para a decisão que você tem que se tomar. Não tome uma decisão baseado no aspecto emocional para gerar conforto. Tome uma decisão baseado na Bíblia para gerar destino. Não tome uma decisão baseado no seu emocional para te gerar conforto. Tome uma decisão baseado na Bíblia para te gerar um destino. Então a gente começa por aqui. O que está cometendo nessa geração é a ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então todas as decisões baseadas nessas pessoas que estão vivendo esse problema podem ser decisões que, ao invés de melhorar, pode descontrolar e desestabilizar por definitivo a vida daquele que está tomando uma decisão baseada por um desses aspectos. Por quê? Porque a decisão de Deus, ainda que nesse momento esteja causando dor, é porque Ele quer te preparar para um destino, para um propósito e para um chamado. Aí fora, estão pregando, estão ensinando, os coach pregadores da vida, os psicólogos pregadores da vida, estão colocando a natureza humana como o princípio e o pilar da vida. Só que a Bíblia não. A Bíblia coloca o princípio e o pilar, a vontade de Deus. Então a Bíblia nunca vai se adaptar às pregações e os movimentos de coach para te massagear. Mas a Bíblia sempre vai te machucar para te preparar para um destino que Ele te chamou para viver. Então, tem 3 pessoas, 3 personagens que eu separei para a gente refletir nessa noite. Então Abraão está lá vivendo a vida dele tranquilo. Abraão está lá com o pai, está com a sua família, não tem dificuldade financeira. E de repente aparece um Deus que resolveu olhar para Abraão e lançou uma palavra: Abraão, eu te escolhi, sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para onde eu te mostrarei. Então, se for basear as pregações coach, a primeira coisa que vai acontecer é não tirar Abraão daquela zona de conforto. Por quê? Porque ele pode multiplicar a fortuna. Por quê? Porque ele pode multiplicar aqueles bens e usá-lo para o reino. Mas só que quando Deus escolhe alguém, a primeira coisa que Deus tira dessa pessoa que foi escolhida, e quem foi escolhido aqui? Eu estou sozinho? Quem foi escolhido pelo Eterno? Então se prepare para você perder o controle da sua vida, o controle das suas emoções, o controle da sua zona financeira. Se prepare. Por quê? Porque Ele quer te ensinar que a dependência de Deus não é segundo a sua capacidade, mas é segundo a sua confiança. Então isso já começa a quebrar a pregação coach. Então a primeira coisa que Abraão tem que fazer é decidir continuar vivendo bem-sucedido a partir
da herança e dos benefícios que o seu pai conquistou, ou abandonar e seguir para um caminho que nem ele conhece, um caminho desconhecido. Fala para você, mas fala para a gente ouvir. Se eu quero confiar, fala, se eu quero confiar em Deus, eu preciso seguir um caminho desconhecido, mas conhecido por Deus. E isso não vai ser fácil. Então, Gênesis, capítulo 12, versículo 4. Gênesis, capítulo 12, versículo 4. Então partiu Abraão, como orientava o Senhor, e Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade, quando saiu das terras de Harã. Se alguém falou para você que a sua idade ainda não dá para sonhar, Abraão está mostrando que não é a idade que determina onde você vai chegar. O que determina é a decisão de seguir um propósito. Vai. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Vai. Abraão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada, chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. Quando você está num cenário de decisão e você decide obedecer a Deus contra todas as probabilidades, tudo funcionando para dar errado na sua vida, no percurso desse caminho, Deus começa a detalhar o tipo de promessa e o tipo de vida que você vai levar debaixo dessa promessa. Então, a tua descendência que darei a esta terra. E Abraão construiu ali Abraão construiu o quê? Um altar dedicado a Yahvé, ao Senhor, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abraão. Num caminho desconhecido que você decidiu seguir, esteja disposto a todo momento de dúvida preparar o altar. Num caminho desconhecido, quando você estiver com dúvida, Luciana, não siga antes de preparar o altar. Não tome uma decisão sem antes preparar o altar. Porque naquele momento de dúvida, entregue tudo ao altar. Porque quem prometeu é fiel para cumprir, mas merecedor do altar que você constrói. Você entendeu isso? Então, no tempo de decisão, a referência é decisão baseada no propósito da minha vida para a eternidade e não para comodidade. A decisão que Abraão está tomando é uma decisão baseada na eternidade e não para a comodidade dele, porque senão ele não sairia dali. Mas ele saiu da zona de conforto. Segundo, no tempo de decisão, não seja movido pelas emoções. Fala para sua mente: eu não posso me mover pelas minhas emoções. Eu não posso me mover pelas minhas
emoções. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Porque no momento de emoções, você não consegue olhar um cenário por um todo, porque a sua visão fica limitada e o seu emocional perde a razão da realidade que precisa se viver. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções da vida, mas ao final conduzem à morte. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Decisão precipitada vai desencadear na sua vida reações descontroladas. Decisões precipitadas geram reações descontroladas. E quando isso acontece, a primeira coisa que nós falamos é: o diabo se levantou contra mim. O inferno está se movendo para me paralisar. E alguém vai dizer: olha, Deus me mostrou, o diabo está furioso com você. Aí você fala para essa pessoa: me conte uma novidade, porque ele odeia todo mundo. E não coloque a culpa no inferno de uma decisão que não foi dele, foi sua ou foi minha. A primeira coisa que uma pessoa madura precisa admitir é: me precipitei, preciso corrigir a rota, voltar, consertar o meu caminho e agora ser de novo guiado pelo Espírito Santo para recomeçar o trajeto que ele desejou para mim. E isso não é fácil não, hein? Por quê? Porque é muito mais fácil eu virar para o meu irmão ou para minha irmã e dizer: olha, o diabo essa semana se levantou contra mim. Aí alguém vai falar: é porque você não orou. Aí alguém vai falar: não, mas você tem que fazer 7 semanas de jejum, 42 meses de monte. Olha, você tem que parar de tomar Coca-Cola, parar de olhar o Instagram, você tem que fazer o jejum disso tudo, e no final, deu errado. Por que deu errado? Primeiro, deu errado porque você tomou uma decisão precipitada, e as consequências, elas são reais. Segundo, deu errado porque você não está admitindo o seu erro, para que a Bíblia venha te ensinar como orar, como jejuar, como pedir, como clamar. Porque quando não lermos a Bíblia, nós criamos um misticismo de qualquer sacrifício resolve qualquer problema. E deixa eu falar uma coisa para você: é mentira, tá? É mentira. Você pode ir para o monte, você pode fazer jejum, você pode fazer voto, você pode fazer propósito, mas antes de fazer tudo isso, abre a Bíblia. Abre a Bíblia. Vê o que a Bíblia está dizendo para você. Para quê? Para que na hora do seu jejum, o seu jejum venha a ter um destino correto para o sacrifício da sua carne. Porque deixa eu falar para você, Deus já sabe tudo que vai acontecer amanhã. No tempo de Deus, o Apocalipse já aconteceu. No tempo de Deus já está tudo determinado. O teu jejum não vai mudar aquilo que Deus já determinou. O jejum é para quebrar a tua carne, modificar o teu eu e você entender o que Ele quer para você. Então, se eu e você passamos 45 anos, 90 anos aprendendo que o jejum vai mover essas muralhas, não vai. O que vai mover as muralhas é a Bíblia morando no teu coração, queimando no teu coração e direcionando você para os tempos de decisões da sua vida. É só através disso.
E tem o segundo personagem. O segundo personagem é Moisés. O propósito de Deus começa desde a gestação. Começa lá. Moisés é criado pela filha de Faraó, no palácio, com os melhores mestres daquela época, aprendendo sobre toda aquela cultura. Ele vê alguém matando um judeu, ele mata, ele foge, vai para o deserto, sobe o monte, está lá com as ovelhinhas, ele vê um fogo pegando numa sarça, a sarça não se consome, e ali ele tem um chamado. Isso é lindo, não é? É ou não é? É não, varão. É não. Porque quando você está só lendo, você não está se colocando no cenário. Por quê? Porque o cenário da sarça, pegar fogo e não se consumir, é um sobrenatural. Mas o problema não é aquilo. Deus usou aquilo para chamar a atenção de Moisés. Mas o que Deus está chamando Moisés para fazer é Moisés colocar a vida dele nas mãos desse Deus, diante do maior poderio bélico da época, diante do maior exército da época, diante dos homens mais sanguinários da época, diante de um povo que oprimia daquela época. Mas Moisés estava diante de uma decisão: aceitar ou não. Porque se ele não aceita, ele continua vivendo a vida dele. Mas quando ele aceita, ele vai viver algo que ele não tem domínio e nem controle sobre o que vai acontecer diante do faraó que ele conhece, diante de um exército que ele conhece, diante de uma cultura que ninguém se levantava contra o Deus daquela época, porque Faraó se achava o próprio Deus. O sol que brilhava era o Faraó naquela cultura. E agora tem um homem que foi criado dentro daquela cultura, e Deus usa aquele homem para mudar uma cultura, afrontar uma cultura e mostrar para aquela cultura que o Deus da sarça é o Deus que derruba uma cultura. Agora a pergunta que a gente faz para você: o Deus que você leu na sarça, ele tem o poder de mudar a cultura que tem dentro da sua vida, que precisa ser mudada? O Deus dessa sarça, que chamou Moisés, consegue modificar a cultura que você carrega de religiosidade, de misticismo, e transformar você para ser um adorador incondicional, independente do cenário que se apresenta diante de você? Consegue? Se esse Deus consegue mudar essa cultura na sua vida, então é porque você precisa nessa noite estar disposto a sentir a dor que for necessária para que essa cultura seja mudada em você. Êxodo capítulo 3, versículo 10. Tempo de decisão é o tempo de mudar culturas. Por quê? Porque a igreja e Cristo e Deus são multiforma e graça em trabalhar de tempos e tempos, de séculos e séculos, de eras e eras. Vai, pois, imediatamente, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do Faraó
e fazer sair os israelitas da terra do Egito. Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova que o Senhor, que sou eu quem te envia, quando fizeres o povo sair do Egito. Vós prestareis culto a Deus neste mesmo... Vem comigo, gente. Existe uma promessa, olha a promessa. Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Uma promessa. Esta é a prova que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vocês leem, vai. De novo, da vírgula em diante. Agora você vai falar pensando na promessa que Deus está dando para você. E quando você for falar um monte, você vai dizer: nessa igreja. Pensa na promessa e no cenário que tem e o tempo de decisão que você tem que viver. Então você vai dizer assim: vós prestareis culto a Deus nessa mesma... Então vamos lá. Vós... Quando o Senhor realizar a promessa que fez a você, volte aqui e preste um culto de ação de graça e de adoração nessa casa, porque essa casa está dizendo para você hoje: não importa o cenário que se apresenta no tempo da sua decisão e da sua aflição, nós estaremos aqui para cultuar diante da promessa estabelecida, porque estaremos crendo com você que o tempo da decisão e o tempo da promessa vai chegar na tua vida. Ela vai chegar na tua vida. Não importe o faraó que está diante de você, não importe o deserto que não tem nada diante de você. No deserto, levanta o altar, e quando for diante de faraó, no culto ou nessa igreja, adore ao Senhor com todas as suas forças diante da decisão que tem que ser tomada. No tempo da decisão, busque conselhos com pessoas que têm maturidade, destino e que não tem medo de falar o que você precisa ouvir. Fala isso para você na sua mente. No tempo da minha decisão, eu preciso buscar conselhos com pessoas que têm maturidade, destino e que precisa ter coragem de falar o que eu preciso ouvir. No tempo da decisão que você tem que tomar, não busque na internet pastores que estão lá para massagear egos. Busque pessoas do seu convívio, que você conhece o caráter, que você conhece o comportamento, que você conhece a índole, para poder te ajudar a ter destino. Se você valoriza mais aos pregadores da internet do que o irmão que está ao teu lado, existe um problema em você. Se você valoriza mais os pregadores da internet do que o irmão que está ao teu lado, existe um problema em você. Porque aquele pastor da internet, você não conhece a família dele. Você não conhece o comportamento dele. Você só está vendo aquele momento de felicidade dele e daquelas palavras bem-sucedidas para aquele momento da sua vida. Mas o irmão que está ao teu lado, você conhece o comportamento, o caráter e a índole. E é ele que vai estar aqui quando você cair para te levantar. Alex, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer e trazer uma terceira personagem. Uma mulher chamada Ruth. Essa mulher perde o marido. Ela perde a estrutura familiar.
aquilo que estava bem controlado dentro da sua casa, de uma hora para outra, acabou. E para aquela época, a mulher não tinha a independência que tem hoje. Então ela se sente desamparada. Resumindo a história, Noemi vai falar para ela assim: olha, eu vou voltar para o meu povo. Eu libero você. Vai para o teu povo. Porque lá você vai ser amparada. As pessoas já te conhecem. Porque eu vou para o meu povo. Mas vamos trazer esse contexto de Ruth para o cenário que nós estamos construindo aqui. Olha o que eu falei. Não valoriza as pessoas da internet mais do que a pessoa que está ao teu lado. Ruth olha para as pessoas da internet do povo dela. Uau! Lá também tem mestre. Lá também tem conselheiros. Uau! No povo de Noemi eu não conheço muito não. Mas no meu povo eu sei que tem lá, tem. Mas eu conheço Noemi. O povo dela eu nunca convivi não. Mas Noemi eu conheço. Noemi, eu conheço a casa dela. Noemi, eu conheci os filhos dela. Noemi, eu conheci a cultura dela. Noemi, eu conheci o Deus que ela falava. Noemi, deixa eu falar uma coisa para você. Aonde tu for, eu vou. Por quê? Por que você não vai para lá não? Lá até tem gente boa, mas é com você que eu convivi. É em você que eu acredito. Porque o teu povo agora vai ser o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Para onde tu for eu vou. Por quê? Porque eu conheço você. E se você está falando que esse Deus é o Deus da provisão, é o Deus que vai prover dentro da minha vida. Na hora de tomar decisões, escolha bem a mesa que você se assenta para se relacionar. Porque tem mesas que geram direcionamentos, mas tem mesas que geram confusões. Porque no tempo das decisões, 3 coisas podem se manifestar em você. O direcionamento de Deus, 1. O direcionamento de Satanás, 2. E o direcionamento baseado nas suas emoções do momento. Ou seja, pode ter 3 tipos de mesa que você está se assentando. E nessa hora, para. Olha para o lado. Procura uma Noemi. E fala: me mostra quem é o seu povo. Porque eu quero seguir o teu povo. E eu quero seguir o Deus do seu povo. E o seu Deus. Por quê? Você não é crente? Eu sou. Mas nesse momento, eu estou confuso. Eu estou confusa. Então, no momento de uma decisão, você tem que reconhecer em que circunstância você está vivendo. Decisões precipitadas podem gerar consequências descontroladas. Mas nessa noite, nós não queremos uma pregação que te faça fararamanai, pular de um pé só, plantar bananeiro, não. Nós queremos uma reflexão que faça você olhar para dentro de você. O momento de línguas estranhas é muito gostoso e ele é importante. O momento de sentir Deus e chorar, e correr, e pular, ele é muito importante, mas ele é o resultado
das emoções controladas, estabelecidas, fortificadas e baseadas num direcionamento e um destino. Porque quando você começa a falar em línguas estranhas, o seu destino está concretizando-se. E agora você vai vibrar com o Espírito Santo, adorando a Ele e edificando a si mesmo. Amém? Procure pessoas que têm maturidade, destino e que falem a verdade. Por quê? Porque não podemos perder tempo com o nosso chamado, com a nossa convicção da fé. Amém? E você vai refletir sobre isso no momento desse louvor. A mensagem não acabou, fica tranquilo. Fica tranquilo. Traz isso aí para você, vai. Reflita. Volta à pergunta do início, tu está disposto? Você está disposto? Você está disposta? Volta na cabeça, tá? O que você pode fazer para trazer essa presença para você aí agora? Será que as coisas que estão dentro de você está ofuscando a chama que um dia queimou? Será que você está perdendo a força de vibrar com o Senhor? Você orava com tanto fervor e já não ora mais. Você orava com tanta intensidade, já não ora mais. Será que você cantava com tanta paixão e você já não canta mais? É isso que nós temos que fazer hoje. Coloca isso para queimar dentro de você. É nesse momento que o mundo está lá, querendo conturbar a igreja, mas a igreja não vai ceder. E no tempo de decisões nós vamos continuar clamando e continuar gritando a fidelidade do Espírito Santo. Orebiandas. Oh, a igreja não vai ceder. No tempo da decisão mais difícil, Senhor, ainda que doa em mim, eu prefiro te seguir. No tempo da decisão, Senhor, ainda que me machuque, eu prefiro te seguir. E é agora. Eu preciso viver coisas sobrenaturais. Volta a queimar essa chama na tua vida. O teu ministério volte a arder. É agora. Oh, é uma aliança que não pode ser quebrada. É uma aliança que não pode ser quebrada. Venha, Espírito Santo, sobre essa casa. Venha em tempos difíceis, mostre a tua graça, a tua glória. Venha queimar, Senhor. Oh, meu Deus, Abraão estava no deserto e fez um altar. Moisés acreditou que voltaria naquele monte para sacrificar com aquele povo. Noemi continuou acreditando e foi Ruth atrás dela.
Tire as coisas da tua cabeça. Se despir diante do Eterno, para que o Espírito encha você. Oh! Tire as sandálias. Tire o orgulho. E fala: Espírito Santo, preciso ter um destino, porque eu me perdi no caminho. Eu me perdi. Ou eu estou ficando fraco. É nessa noite que Ele quer de novo restaurar as tuas forças e te chamar de novo e falar: vem, meu filho. Oh, você está perdendo tempo, vem. Vem, porque eu quero gerar justiça no teu chamado. Eu quero gerar justiça na tua casa. Eu quero gerar justiça na tua família. Eu quero gerar justiça. Justiça na tua vida. Oh! Todos os grandes avivamentos não foram em grandes igrejas. Todos os grandes avivamentos foram com uma pessoa e um punhado de gente. Por quê? Porque Deus não vai dividir glória com denominação. Deus vai encher de glória a uma pessoa que se dispõe. E cadê uma pessoa que se dispõe nessa noite? Cadê uma pessoa? Por quê? Porque nós estamos se dispondo aqui. Não pare. Oh, Alex, eu tenho um chamado, Alex, mas eu não estou conseguindo viver ele. O que eu faço? Pega essa reflexão de tempo de decisão. Tire as sandálias e entra no lugar dos santos. Tira a sandália e entra. Isso, tira a sandália e entra. Mas alguém pode estar vivendo outro cenário. Alguém pode estar sendo afrontado. Então existe uma outra promessa. Vai lá e fala para Faraó que o Eu Sou está te enviando. E você vai. E quando alguém falar que você está perdido ou perdida, você fala: não, o Eu Sou me enviou para dizer para você: tomei a decisão de voltar a queimar e viver o meu chamado. Mas alguém pode estar vivendo um outro cenário. Perdeu o chão na casa, perdeu o chão na família, perdeu o chão por causa do trabalho, perdeu o chão. Oh, tem alguém aqui nessa igreja. É só você olhar para alguém aqui, chegar ao lado desse, porque esse ou essa pode ser a Noemi, que vai te conduzir ao povo dela e ao Deus dela. Então aqui dentro tem Noemi para conduzir uma Ruth aqui. Aqui dentro tem o Eu Sou para conduzir o Moisés, aqueles que afrontam você. E aqui dentro tem o Deus que falou diretamente com Abraão: vai, porque eu tenho uma promessa, e essa promessa nunca será revogada na tua vida. Por quê? Porque eu, o Senhor, não volto atrás. O homem pode voltar, mas uma vez que eu falo, eu movo os céus e infernos para cumprir essa palavra. O Deus que nós servimos mata quem quer que seja para cumprir a promessa que Ele te fez. Todos que se levantavam contra o povo de Israel morriam, porque existe uma promessa. O meu Deus, o Deus da Bíblia,
Não é esse Deus de amor que vivem falando por aí. O meu Deus, Ele trabalha com justiça. O amor dele foi enviado na cruz, e a partir da cruz se manifesta a justiça. Então, se você tem uma promessa e quer viver debaixo da justiça de Deus, esteja de pé diante dele, para que a justiça garanta a você que os seus inimigos caiam. Não fique dependendo da graça, faça a tua parte. Você acredita que Deus quer fazer de novo em você? Quem acredita aqui comigo? Fala assim, ó: Deus quer fazer de novo comigo. Fala de novo com vontade, com o Espírito Santo, dá aquele glória. Deus quer fazer de novo comigo. Deus quer fazer de novo com você. Deus quer fazer de novo. O tempo da decisão é: o Senhor quer fazer de novo. Por quê? Porque uma vez estabelecida uma promessa, Ele não vai te deixar em paz, porque Ele quer fazer de novo. Verdade ou mentira? Deus quer fazer de novo. Deus te escolheu. E nessa noite, no tempo da decisão, eu decido começar tudo de novo. Porque quando você começar tudo de novo, todas as outras coisas serão movimentadas pelo destino que você tem. A tua casa vai ser movimentada pelo destino que você tem. Deus tem um chamado, um propósito e um destino. E quando você aceita o chamado, a tua casa começa a viver o propósito para alcançar o destino. É sobre isso. E para viver o destino eu me disponho. Senhor, eu estou sem força, mas se o meu lugar é o altar, eu me disponho. Senhor, eu estou vivendo desemprego, mas se no altar eu tenho que falar sobre portas abertas, eu me disponho. Tem pessoas que estão vivendo o luto, mas estão pregando a vida, porque ele se dispõe. Porque não é aquilo que está vivendo, é aquilo que está disposto a viver. Quando Paulo estava pregando vida, ele estava aprisionado. Quando Paulo está pregando libertação, ele está preso. Quando um dos maiores perseguidores se converte, nem os apóstolos acreditavam nele. E Pedro não o recebe. Só que sempre tem alguém no meio da congregação para acreditar. E Barnabé fala: olha, Pedro, você não acredita, mas deixa comigo, porque eu acredito. E quando Paulo volta, as coisas que Deus usou através de Paulo já tinha chego. Só que Paulo, me parece que ele não aprendeu. E Paulo vai fazer uma viagem missionária. E João Marcos resolve não querer viajar mais, porque era um menino ainda, cerca de 17 anos. E Paulo fica brabo. Então vai embora, não pode viajar com a gente. Só que Barnabé vai falar para Paulo: Paulo, não faz o que fizeram com você.
porque eu vou te ensinar de novo. Deixa esse menino comigo. O que eu quero dizer? É que no caminho, algumas vezes nós vamos errar. Mas sempre vai levantar um Barnabé, uma Noemi, para poder se tornar um caminho a ser seguido por vocês. E no tempo dessa decisão, quem você escolheu para estar ao teu lado? No tempo da decisão, quem você escolheu para andar ao seu lado? No tempo da decisão, não escolha quem fala bem, não escolha quem cante bem, não escolha quem pregue bem, não escolha quem vive, quem sabe muito. Não. Escolha quem ama pessoas. Porque ainda que conheça pouco, o amor dela vai ser tão suficiente para te levantar, e que você vai ser levantado por esse amor, e você vai ajudar a essa pessoa a melhorar também. Porque no reino, ninguém é autossuficiente. No tempo da decisão, é o momento que você está vulnerável, e Deus está dizendo, você não é o autossuficiente, você precisa de ajuda. Amém? Pode respirar um pouco? Ufa, pode respirar. Mas Deus está falando com você? Ou só comigo? Quem tem uma decisão ministerial para tomar hoje? Quem tem uma decisão para movimentar a sua vida para a eternidade que precisa tomar hoje? Essa é a noite de fazer uma escolha. Essa é a noite. Essa é a noite. Se coloquem de pé. Se coloca de pé. Agora olha para essa pessoa aí na sua frente, do seu lado, atrás de vocês. Vamos lá? Como já falam aqui o Daniel, pelo menos fala para 70 pessoas que estão aí ao teu lado. Fala assim: no tempo da decisão, valorize o propósito de Deus. Agora fala para as 70 que está do teu lado. Vira aí e fala: no tempo da decisão, valorize o propósito de Deus. Fala aí. Fala isso para vocês, vai. David, fala para ele aqui, David. Fala para ele, no tempo da decisão. Vai. No tempo da decisão, valorize o propósito de Deus. Porque é baseado no propósito que todas as outras coisas se manifestam. É no propósito de Deus.